Olá, bem-vindo a mais um Bate-Papo no Folha. Esse programa aqui é gravado aqui em parceria com a Deep News e vai ao ar todo sábado às 11h30. Estamos sempre trazendo para vocês novidades do mundo empreendedorismo e, como eu sempre gosto de frisar aqui, nós temos assim esse amor, essa paixão pelo jovem que empreende, né? O jovem empreendedor. E hoje nós temos mais uma vez com a gente aqui Matheus Prado, ele que é o nosso amigo, meu amigo particular, e ele é dono CEO da Prado Engenharia. Matheus, obrigado pela presença, prazer, cara. Matheus, vamos do início mesmo, assim, do início. Quando eu te conheci, tu fazia faculdade, estava estudando, vestibular ainda, e morava em Tupiranga, Ipixuna. Como foi esse teu translado de lá para cá? Se tu já tinha essa ideia de entrar? Vamos puxar na parte da engenharia. Certo. Bem, cara, meu início foi basicamente esse, né? Graças a Deus sempre tive vocação para a área da engenharia. Aí eu optei por parte da engenharia elétrica por influência de alguém que é uma referência no setor para mim, que é o meu avô, né? Então, por isso engenharia elétrica. Por isso que tu falou se eu sempre tive vocação, teu avô trabalhava nessa área, eu já te pergunto, como é que sabe que tem vocação para engenharia elétrica? Pergunta em choque ali, então é isso aqui que eu quero fazer. Então, cara, iniciei o curso na Unifespa, né, em 2016, sou da turma de 2016, mas não concluí por lá. Então, minha trajetória na elétrica foi muito pautada com referência à universidade, mas também procurei ter muita experiência fora. Prova disso é que eu comecei a empreender muito cedo, ainda vendendo espaço no Folha. Dentro daquela... Verdade, né? Trabalhou com a gente. Foi mesmo. Então eu já percebi que eu poderia vender de mais valioso, foi uma das lições que eu tomei dentro daquele tempo, seria o meu tempo. Aí procurei agregar as experiências, fui para o Senai, fui para o FPA, em conjunto com a universidade. E aí, dentro da minha formação, consegui agregar toda essa experiência de vida para o meu produto hoje, que é o serviço da minha empresa. Matheus, quando você se formou, né, que já entrou no mercado, tu migrou diretamente para a parte de energia solar. Exato. A Prado Engenharia, por dois motivos eu vou te fazer essa pergunta. Uma, porque você já quando eu te conheci trabalhando aqui em Marabá, já foi nessa parte, energia solar, nessa área, e outro, eu vejo muito postando fotos sobre as placas e tudo. Então, assim, a Prado Engenharia, ela é, além do segmento fotovoltaico, qual outra assessoria que você trabalha? Pronto. O que acontece? Antes mesmo de me formar, eu já comecei a atuar no mercado fotovoltaico, inicialmente como vendas, o que me deu uma grande margem para atuação no sentido global do processo. Então, eu aprendi cada etapa do processo. Dentro disso, eu procurei trazer a Prado como uma outra vertente, aplicando, obviamente, a engenharia, mas atuando mais como solução. Eu, então, atuo como solução dentro da empresa. Aí, hoje, como que a gente atua? Dentro do segmento fotovoltaico, mais voltado para a parte de projeto, assessoria e até de gestão de outras empresas. Isso me permite, não, de certa forma, bitolar o caminho que a Prado pode seguir. Ou seja, hoje a gente tem uma gama de integradores, tem uma quantidade interessante de empresas que a gente representa não só no Pará, como fora também, não visando somente o projeto. O projeto é uma parte do processo, mas também a solução em si, a aplicação, quando o integrador ele quer avançar para um nível de projeto um pouco maior, então ele procura a Prado para verificar as possíveis soluções e aplicações para que ele consiga atingir o objetivo dele. Então, a gente não fica voltado só para a parte do projeto. A gente também funciona como um mecanismo de solução dentro da empresa. Então, dentro de Marabá, a gente consegue atuar com várias empresas sem gerar conflitos de interesse nessa modalidade. Isso falando do segmento fotovoltaico. Aí, abrindo a parte de soluções, a gente atua também com subestações, certo? Redes de média tensão, que são conjugadas. Um exemplo, às vezes você pretende instalar um sistema fotovoltaico de uma determinada potência, você precisa estender uma rede de média tensão, uma cabine, uma subestação. Então, são conjugados em parcerias com outras empresas que a gente presta esse serviço. Hoje, aqui em Marabá, assim, diretamente, em relação à tua empresa, tem outra empresa que trabalha, puxando para outra empresa não, porque assim, para mim a tua empresa é uma empresa nova. Quando eu digo nova, não é assim que ela nasceu agora. Sim, entendo. Não, assim, o ramo de atendimento dela, certo. Para mim é novo, entendeu?
isso é novo Sim. aqui ou já existe esse ramo? Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais claro. Eu sei que isso que você já entendeu, mas o pessoal em casa ficar mais claro. Tipo assim, toda vez que eu vou para um evento, um coach, alguma coisa que o pessoal vem de fora da palestra aqui, quando eu falo para ele como é o segmento do Folha, eles ficam maravilhados. E eu fico, caramba! Eles, cara, tu tem um jornal só para empresário? Eu falei, só tu nessa área. Eu falei, cara, que bacana! E eu mostro o nosso impresso, que tinha antigamente impresso, né? E eles ficam maravilhados. Então, assim, no teu segmento, já existia ou tu criou um segmento, mesclou assim e trouxe a Prado? Pronto, cara, é muito boa essa tua pergunta, até pra gente começar a diferir. O que acontece? A Prado, ela não sou eu. Só para deixar claro, a Prado hoje ela é composta por 3 engenheiros, né? Sou eu, o Kevin e o Josivan, e a gente tem um estagiário, o Sten. Então, como que a gente funciona dentro desse mercado? Eu procurei agregar muito dos meus valores dentro da minha empresa. Ela é uma mescla de todo mundo, da eficiência do Kevin, da metodologia do Josivan, também grande eficiência. Cada um em um setor? Não, cada um contribui de uma forma para a empresa. Só que no que a gente inova? Existem outras empresas que prestam somente projetos dentro da região, também em escala nacional municipal, mas o diferencial da Prado é exatamente este: a gente não procurar só bitolar. Não sei, tipo, um prestador de serviço dentro de um escritório. O que é bitolar? Tipo, deixar, afunilar só um caminho, entendeu? Tá. Só afunilar um determinado caminho. Segmentar. Exato. Isso. A gente procura deixar a empresa com uma visão mais periférica em relação aos processos. Então, um exemplo. O ramo de projeto de engenharia, ele é um segmento. A gente procura não trabalhar com projeto, mas com soluções. Isso. Então, quando você abrange soluções, o projeto se torna um pedaço do processo. Entendi. Então, a gente inova nesse sentido. Porque o que acontece? Diferentemente de outras empresas de projeto, nós não trabalhamos com engenheiros engessados dentro do escritório fazendo projeto. Não, nós pegamos o integrador, ajustamos ele, ajudamos na negociação, oferecemos as melhores soluções, de certa forma, para ele implementar o negócio dele, até mesmo dentro de um projeto ou uma nova empreitada, análise de mercado. A gente procura inovar nesse sentido, exatamente para diferenciar das outras empresas. Então a Prado Engenharia é sim um diferencial de empresa que nasceu. Sim, esse sim. Bacana. É um exemplo bom de mercado, de capitalismo, né, cara? Que Exato. Você está livre para abrir novas ideias dentro de um segmento já, né? Exato. Quer dizer isso? Isso aqui são alguns. É um apelido meu. Tá. Coisa interna, né? Tá certo. Deixa eu te falar, você falou que tem hoje mais 2 contribuintes com você na empresa. Sim. Eles trabalham, são também engenheiros. São também engenheiros. Mas assim, cada um foca, tipo, uma empresa de fotovoltaica. Não, é você. Uma empresa de, como você falou, de energia. É ele. Não. Todos trabalham em todos os segmentos. Meio que um conjunto. Porque o que acontece? Hoje, a gente tem segmentado porque nós temos uma quantidade boa de empresas, não só no Pará, como também fora. Então, eu fico mais responsável pela parte de gerenciamento e atendimento direto dessas empresas. Como funciona? Às vezes a venda. Não exatamente. Não só, porque o que acontece? Às vezes o integrador ele precisa de uma solução em campo. Como eu tenho mais experiência com a prática, então normalmente eu sou direcionado. Aí eu tenho o Kevin e o Josivan, que são meus braços em relação ao projeto, porque estão mais habituados com essa parte de projeção. Então, até microgeração, que é até 75 kW, eles são as pessoas que lidam com esse processo. Sim. Lidam diretamente com os processos dentro das empresas, que seriam um atendimento ao cliente, sentido uma dúvida em relação a uma etapa, ou como acessar a concessionária de uma forma mais eficiente. Eles são essas pessoas. Eu trabalho junto com eles nessa, mas eu sou mais para essa parte. Então, para a parte de média tensão, a atuação é mais minha, entendeu? Parte de execução. A gente também está colocando mais pessoas na empresa, porque eu quero trazer eles também para esse ambiente, exatamente para a gente maximizar os horizontes, né, das possibilidades que o mercado proporciona. Poxa, show de bola. Matheus, você já falou qual tipo de empresa da Prado que ela pode ser útil serviço da Prado. Fala assim, é a empresa da parte automotiva. Quais são as empresas? Bem, parte de... Deixando bem claro. Certo. Parte de automação, montagem de quadro, trabalhos em média tensão, construção de redes de média tensão, subestação, cabine, transformação. Todos esses segmentos são proporcionados e podem ser direcionados à prática com pessoas competentes.
Uma das modalidades também de atuação da Prado é assessoria na execução, que é um exemplo que a gente está tendo agora de uma execução de uma usina de 2.600 painéis em do Eliseu, então uma usina de grande porte. Nós acompanhamos o processo desde o início e vamos entregar até o final. E como que funciona essa modalidade de atuação? Nós auxiliamos o integrador desde a negociação até a conclusão do projeto, certo? Formando, não deixando engessada a modalidade, porque o intuito é formar uma parceria com o integrador. Então, essa mensagem são para aqueles integradores que às vezes já tem um grupo de engenharia, mas está sofrendo, às vezes por conta do tratamento, porque o engenheiro em si foca mais na formação técnica do processo. E nós estamos aqui para auxiliar dentro de um todo, ou seja, nós temos modalidade não só em valores por projeto, mas sim focando na parceria como um todo. Nós temos os cases dos nossos integradores que podemos passar para vocês. O intuito dessa mensagem é deixar bem claro para você que nós temos uma possibilidade de atuação dentro da sua empresa. Às vezes não só com projeto, porque, meu sistema de engenharia está funcionando bem. Tudo bem? Então a gente também pode trabalhar parte de assessoria de compra, execução e também soluções para essa aplicação. Uma outra modalidade também do acompanhamento de execução, deixo aqui o case da Nordeste, que é uma empresa que a gente presta serviço no Piauí, a Mega Energy, a Solar Safe, que é Maranhão e Recife, a ECDC, essa é massa o nome dela, ECDC, que é de Santa Catarina. A gente já imagina como é o dono, né? Pô, sensacional. Então, essas empresas, elas contrataram a Prado não só para a parte de projeto, mas também para assessoria dentro da empresa. Como que funciona? Elas procuraram formas de melhorar o seu acompanhamento, tanto de projeto quanto de execução, em determinadas modalidades. O que é isso? Toda empresa ela tem uma filosofia de execução. Cada uma, conforme foi fundada e conforme os valores do seu integrador, ela vai determinar como que vai ser aquele processo. Só que às vezes ele chega numa determinada quantidade de projetos, ou às vezes uma determinada quantidade de projetos de maior potência, em que começa a escapar. Então, a Prado ela vai atuar exatamente nesse segmento, treinando os instaladores, certo? Para que eles mantenham um grau de excelência dentro das suas execuções e também permitindo com que essas empresas não percam o nível de crescimento. Sim. Porque vocês sabem disso, não só no segmento de energia solar, às vezes o empresário ele deixa de expandir mais os horizontes porque não tem um profissional, os profissionais já não estão dando conta da demanda, às vezes não tem a determinada qualificação para um determinado serviço. Verdade. Então, o case nosso, passamos 6 meses no Ceará no ano passado, fomos Ceará, Recife, São Paulo, Santa Catarina, exatamente trabalhando nessa modalidade, treinando as equipes, montando modalidade de execução, sempre dando feedback, passando informações e treinando o profissional da ponta para que ele seja mais efetivo dentro das suas aplicações. Essa é uma das modalidades da Prado, tanto para integradores da região quanto fora. Caramba, cara, tá vendo aí uma empresa que nasceu aqui na nossa cidade e dando treinamento para em estados que, aí, ao nosso ver, são mais envolvidos que a gente, Exato. Né? Mas é aí que tá, pessoal, é o diferencial, né? E a Prado tem trazido esse diferencial. Como eu falei no início aqui, tem trazido peso para o mercado local. Tá vendo aí, pessoal? É por isso que eu falo que eu gosto de trazer sempre material novos pra gente aqui, né, tá? O jovem ele é criativo, né? O jovem, ele vem, ele traz dentro do segmento que já existe, ele traz um nicho novo. Eu conversei com meu amigo Matheus Prado, ele aí, cara, que eu sempre admirei, desde quando eu estudava, ele postava os livros assim, ó, eu falava, cara, até doido, pelo amor de Deus. Aí no outro dia ele postava um monte de HQ também. Também. Para poder, para equilibrar. Meu amigo, muito obrigado pela parceria, pela presença aqui, né? Obrigado mesmo. E foi uma honra, era para ter conhecido esse bate-papo há muito tempo, né? Mas sempre tem um momento certo, né? Certo. A gente precisou dar ter essa maturidade aí, né? Para poder estar recebendo você. E tu sempre apoiou a gente, sempre acreditou, desde quando a gente era o impresso, sempre acreditou na gente, né? E hoje tem dado certo, graças a Deus. E a Prado também. Aí já tem nome, quando abre o Instagram lá já tá lá. E é projeto, atrás de projeto, e é projeto. E de sábado para domingo, 3 horas da manhã, eu até te invejei uma vez. Eu tava 10 horas da noite, num sábado, eu abri o WhatsApp, aí eu vi teus papéis lá, descansando, né? Tu colocou, eu falei, vou invejar. Aí eu tirei também, eu tava trabalhando também, eu botei descansando.
É isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, tá? Obrigado à parceria da Jeep Pneus, ao meu amigo Emilson. Um abraço para você aí, tá? Para toda a equipe da Jeep Pneus, tanto do Plano 6 como também da Cidade Nova. Continue assistindo a gente. Esse material e outros materiais você encontra no nosso canais do YouTube, Instagram. Material bom como esse que você pode estar adquirindo. Você jovem que quer entrar no mercado de trabalho, ou você que quer algum material para otimizar, né, o que está acontecendo aí no mercado de trabalho em Marabá e região, lá no nosso site. Vamos deixar também aqui as redes sociais, todas elas, tá? Da Prado Engenharia. Qualquer dúvida, entre em contato com ele, que ele vai estar respondendo vocês, não é isso, Matheus? Exato, será um prazer. Deixa um recado aí para os nossos... Beleza, pessoal, é um prazer estar aqui contigo, cara, falando. Sabe que eu sempre torci muito pelo propósito dentro do teu jornal. Fico muito feliz em estar vendo a proporção que tem a tomado, dando margem para pessoas que são nós do dia a dia da correria. Dizer para todo mundo que todo setor, né, ele tem uma margem de atuação. A gente não precisa seguir sempre as formas que são determinadas pelo mercado, trazendo sempre possibilidades e procurando sempre capacitação pessoal, né? Procurar trabalhar em cursos, formação profissional. Isso vai trazer diferenciais para que você ingresse no mercado. A Prado está aí para isso. Conte com pessoas que são qualificadas dentro do serviço, tem expertise. Hoje eu fiz a contabilização, nós estamos indo para nossa RT de número 576, ou seja, são 576 projetos de responsabilidade da Prado, não só no Pará, mas como no Brasil. Então é um grande prazer, porque a Prado só consegue isso por conta das pessoas que compõem. Então, procure-nos, tenho certeza que nós temos uma solução e uma forma de atuação dentro da sua empresa que vai possibilitar que você consiga abranger uma quantidade maior de projetos e também um novo nível de excelência dentro do seu projeto.